lindezas! É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas ao nosso podcast, um canal que nasceu para contribuir com seu processo de florescimento. Nesses próximos dias, nós estaremos falando sobre o universo feminino e todas as nuances que perpassam o ser mulher, né, Manu? Sim. E para começar, eu gostaria de me apresentar, né? Eu me chamo Keriele, Keri para os mais íntimos. Sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou mentora de mulheres, atuo tanto na psicologia clínica quanto com palestras, treinamentos, grupos terapêuticos. E eu costumo falar que falar do universo feminino é algo que tem meu coração, principalmente porque nós vivemos um mundo tão volátil, tão incerto, tão complexo, um mundo de tanta correria que parece que a gente está no piloto automático, né, Manu? No 2.0. E nessa correria, às vezes, a gente começa a ocupar papéis e funções. Então, é o ser Queriele profissional, o ser Queriele esposo, o ser Queriele dona de casa, o ser Queriele filha, mãe, etc, etc, etc. Que em muitos momentos parece que falta tempo para simplesmente ser. Ser Queriele em essência, parar para refletir sobre quem sou eu, o que que envolve, né, a minha subjetividade, quais são minhas qualidades, meus pontos de melhoria, meus valores, meus princípios, o que que me deixa feliz, o que que recarrega a minha energia. E aí, eu costumo dizer que parece que a gente está com um tanque de gasolina o tempo inteiro desabastecido. A gente se doa, se doa, se doa, e nesse movimento a gente pouco para cuidar da gente, para olhar para a gente enquanto ser mulher. E aí é com essa proposta, né, que o nosso canal nasce em parceria com a minha maravilhosa amiga. Vou dar espaço agora para ela se apresentar. Vem com a gente, vai ser um prazer te ter conosco. Olá, pessoal. Meu nome é Emanuele, mais conhecida como Manu. Eu sou farmacêutica, especialista em farmácia clínica, e eu costumo falar que Deus une propósitos, né? Não une pessoas, une propósitos, e nasceu, né, essa vontade muito grande em mim de estar trabalhando com viagens, e junto com a Keiriele a gente criou o projeto Florescer com a vontade de conectar as pessoas na natureza e trabalhar, né, Keiriele, essa parte tão importante que é do autoconhecimento, do autocuidado, né, das mulheres, né? Eu sempre tive uma vida muito movimentada, muito agitada, trabalhando em hospital. Já trabalhei, tipo, em 2, 3 empregos, 36 horas seguidas, e sempre fui muito acelerada. Então, eu e a Keiriele, a gente viu essa necessidade, né? Eu sempre tive essa vontade muito grande de estar ajudando outras pessoas, outras mulheres a desacelerar, né, Querelle, ter o autoconhecimento, né? Porque eu costumo falar que se a gente tem um autoconhecimento grande da gente, a gente consegue, quando a gente acha que a gente tá muito acelerado, assim, a gente consegue dar uma freada e dar uma desacelerada e conseguir cuidar, né, do mental para que a gente não passe do limite, né? Eu sempre fui uma pessoa que faço várias atividades e digo que, graças a Deus, tenho 34 anos, nunca precisei tomar um medicamento, né? Mesmo porque eu sou farmacêutica, eu tenho a consciência, né, de muitas coisas, né, que fazem mal o medicamento. Lógico que tem pessoas que precisam, mas a gente deve, ao máximo, evitar a medicação, né? E até essa vontade mesmo de trabalhar o autoconhecimento, né, junto com a psicologia, com outras mulheres, e trazer um benefício através da natureza, de maneira natural, né, que a gente tá aqui iniciando esse canal para a gente conversar um pouco mais sobre a nossa vida agitada, sobre tudo isso, sobre ser mulher, e a gente tentar ter uma qualidade de vida da forma mais natural possível, né? E eu acho que nada melhor do que praticar o autoconhecimento. E eu tenho uma agência de turismo, né? Há 2 anos eu iniciei, e logo em seguida já conectei, né, com a Keiriele. A gente já começou esse propósito de trabalhar isso dentro das viagens, justamente para poder estar ajudando as pessoas e principalmente as mulheres, né, Keiriele? Sim, sim. E a gente vai falar um pouco mais do florescer mais pro final, né, Manu? Sim. Até porque é a cereja do nosso bolo. E agora vamos passar a palavra para nossa querida, né? Sim, a gente está com uma convidada aqui muito especial,
que veio direto de São Paulo, né? Uma vida corrida, agitada, né? Como todas as mulheres, e veio aqui compartilhar um pouco da vida dela, né? De tudo que ela vivencia com a gente. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. A gente está aqui iniciando o nosso canal com a Leane, né? E é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Bom, eu chamo Leane Rosa. É muito interessante estar saindo de São Paulo e estar aqui em Goiânia hoje, estar fazendo movimentos de cura. Hoje o meu foco está em motivar e em mover pessoas através de movimentos que traz resgate, que traz renascimento, que traz um ressignificado de si. Hoje a gente está muito preso na barreira do superficial e a gente é muito mais do que isso, então a gente se perde nesse contexto. E a fisioterapia, ela era algo simples e muito superficial, até eu entender o que era o meu propósito nela. Hoje, a fisioterapia, para mim, o tratamento em dor, o tratamento de traumas e ortopedia, tornou algo muito além do que a capa. Então, eu levo isso tanto para os meus pacientes, como para mim, como ao redor, para trazer esse resgate em si. A gente se perde em tantas vertentes por quantidade, em obesidade de informação, que hoje eu tenho a necessidade de me manter em movimentos de cura, que é o que a gente vai falar bastante aqui, mas de forma um pouquinho mais específica, eu sou formada e especialista em dor e ortopedia e traumas, e venho trabalhando dentro do empreendedorismo ciclos que faz você se resgatar em sua melhor essência, e dentro desses movimentos a gente consegue trabalhar conexões genuínas, que é uma das minhas mentorias hoje, com propósitos maravilhosos que provavelmente vocês vão estar vendo aqui com as meninas também. Legal, Leane, perdão. Bom, é engraçado ouvir isso, né, Leane? Que agora, pouco antes da gente começar a gravar o podcast, nós estávamos falando desse mundo corrido, né? Sim. E eu brincando, meu Deus do céu, eu preciso, brincando com fundo de verdade, né? Eu preciso desacelerar. No mês de setembro, nós fazemos nós comemoramos, né? Não sei se digo comemorar, mas nós levantamos a bandeira do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? E as Sim. nuances aí que envolvem a saúde mental. Então, naturalmente, eu costumo falar que é o mês que o psicólogo mais trabalha, até porque é um mês que surgem mais Influencia convites, que bastante. abrem mais pautas, né, para falar sobre o assunto. E eu sempre bato muito na tecla que nós não podemos esperar o mês de setembro para falar sobre saúde, né? Nós precisamos falar de saúde o ano todo. E claro, né, a campanha ela surge de uma necessidade mundial, porque infelizmente todos os anos os índices de suicídio, de depressão, de ansiedade e tudo que envolve o tema saúde mental só aumenta, né? E aí, a ponto da OMS olhar para isso, do Instituto Federal de Medicina olhar para isso e falar: opa, para lá, tem algo aqui, a gente precisa abrir espaços para conversa. Mas tudo isso é para dizer que no mês de setembro, naturalmente, eu corro muito. E hoje parei ali, sentei no sofá e falei assim: caracas, eu preciso desacelerar. Mas em muitos momentos, é aquilo que a gente falou, né? Ao mesmo tempo que eu preciso desacelerar, essa volatilidade que o mundo nos coloca nos dá prazer, nos traz satisfação. E ao mesmo tempo que impacta na nossa saúde física, mental, espiritual, né? E aí, dentro desse contexto, enquanto fisioterapeuta, como você percebe o impacto disso na saúde dos seus pacientes? Esses pacientes, eles têm mudado o perfil? O paciente de hoje é o mesmo de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos atrás? Qual que é a sua percepção com relação a Eu isso? vejo muito que as pessoas ao nosso redor, elas mudam conforme nós mudamos. E hoje eu crio vínculos com os meus pacientes para que eles mudem junto comigo. Eu criei Uhum, vínculos interativos de resgate. Então eu criei uma linha entre 3 R's principais, que é a reabilitação, que é a uhum, base formal da fisioterapia, que é uhum, colocar as articulações para movimentar em si. Coloquei o segundo R como renovação. A partir do momento que eu olho para aquele trauma, simples ou não, e renovo a minha visão sobre ele, como que isso me traz à tona. Então, uhum. renovo o ser. E entro como o terceiro R, também não menos importante, que é a resiliência, que é um desafio para o ser humano. Legal. A resiliência hoje, ela está em vertentes que eu preciso manter de fato resistente em algo que eu começo. Porque como a gente tem muita informação, até que ponto sou eu, até que ponto é o outro, por que que eu Aham. tenho que estar inserido em tanto? Hoje o TDAH está em alta. Nossa, A gente, até quem não tem, começa a falar, eu tenho também. E isso sim. assusta um pouco. Porque até que ponto você tem, até que ponto você é induzido a ter.
Sim. Então, eu trabalho muito com essas 3 vertentes como principal na fisioterapia, e aí é onde que entra o principal propósito nisso. Eu poderia Uhum. trabalhar só o R, primeiro o R, reabilitei, Uhum. mas eu não Que é consigo me mais do conectar mesmo, com o né? raso. Exato. E aí que tá o lance. Todos nós temos espaço no mercado. Todos nós temos um diferencial único. Nós parecemos, mas não somos a mesma pessoa. E quando a gente Sim. entra nesse lugar, a gente consegue extrair o extraordinário. E quando eu Sim. extraio isso do paciente, em mim floresce, Sim, sim, porque você literalmente. tá conectada com o seu propósito, né? E me deixa consciente. Sim. Porque assim, você como terapeuta sabe que a gente tem o lado mais inconsciente e o consciente. Esse, sabe aquele insight? Nossa, aquele auge, aquele prazer, tipo, é você reconectando a realidade de novo, porque a gente fica meio que em transe. Só Sim. vamos, e aquele ciclo de ao mesmo tempo que é desenvolvimento, ele é de embaraço. Sim. E a gente fica meio que fora da realidade. São Paulo foi algo fortíssimo para mim. Esse movimento de cura, ele tem um preço. Então, Uhum. São Paulo foi um caos para chegar aqui, mas eu senti que eu tinha que chegar aqui e Uhum. transmitir isso para o universo. Que dentro dessa quantidade dá para se trazer uma qualidade. Então, eu já estou buscando ali no meu final de semana que vem paz, natureza, que aí entra Sim. preservar. Sim. Então, há uma necessidade de imitar, de me ter como primeiro. Sim. Que é o que a gente vai falar bastante aqui, inclusive, que entra aquela palavrinha mágica, né? Autocuidado. Autocuidado. Sim, sim. E que parece simples, gente, mas Mas não não é. é. Mas só para ainda nessa pergunta, Leane, qual o perfil de paciente que chega para você, assim, qual o tipo de demanda desse paciente? Explica para uma pessoa que é leiga, que não é fisioterapeuta, só para eu É entender. importante isso mesmo, porque eu hoje trabalho com times. Eu não tenho problema nenhum em indicar outros fisioterapeutas, até da minha Aham. própria área. Não tenho, porque eu não acho que precisa tudo vir até mim, não é esse o intuito. Hoje eu identifico primeiro, faço o diagnóstico do que aquele paciente está sentindo, porque tem pessoas que chegam até nós porque acham bonito. Ah, um Uhum. trabalho tão bonito, é genuíno, que legal. Mas aí você vai ver, você não é daquela vertente que você atende. E você direcionando muito bem o paciente, ele se sente acolhido do mesmo jeito e grato. Então, Sim. assim, hoje eu primeiro faço um diagnóstico. E dentro da fisioterapia, nós temos várias vertentes, como Uhum. fisioterapia respiratória, ortopédica, que é a minha, que é Uhum. ortopedia e trauma. Tem a fisioterapia também neurológica, que Uhum. às vezes ela se confunde um pouquinho com a ortopédica. E ela é uma vertente que as duas dá para ser trabalhada. Mas hoje eu quero ser muito boa em uma só. E Entendi. como eu sou empreendedora, eu sinto necessidade de ser boa nela. Porque eu Entendi. abro o campo. Se eu abrir demais, eu vou me perder com o paciente totalmente. Então, entra a minha, que é a trauma. A trauma, ela envolve traumas que não envolvem o neuro. Por exemplo, Uhum. cair, uma queda, fraturas, tendinites, inflamações simples da articulação. Uhum. A neuro é quando envolve um AVC, Uhum. Quando respiratória, tem mais questão pulmão. neurológica mesmo. Então, a minha é mais ortopedia e trauma. E o trauma, por mais simples que ele seja, às vezes ele nem é entendido como um trauma. Por Aham. exemplo, vamos pegar uma tendinite de ombro, que é muito comum entre as pessoas. A tendinite, ela vai te deixar, de alguma forma, disfuncional. E as pessoas só buscam o funcional a partir do momento que elas são muito ruins. Uhum. Então a gente empurra. E eu não culpo ninguém, porque eu empurro várias coisas. Não é sobre isso. Somos muitas complexidades para eu querer pegar só uma coisa e Sim. tentar dar um foco total nela. Eu tenho que fazer várias coisas. Então, quando chega no insuportável, é que o paciente procura. E isso já gerou várias disfunções nele. Várias. Não dorme bem. Ele já está estressado, o trabalho já caiu o desempenho, ele já não sabe mais quem é ele, aí envolve um pouco de Uhum. distorção de identidade. Eu venho Uhum. resgatando todo do princípio. Ah, A gente vai legal. reconectando dentro de movimentos ativos e passivos. Os passivos é que eu realizo no paciente, os ativos é que o paciente faz Vai sozinho, adquirindo autonomia que é o para que eu fazer mais sozinho. foco hoje. Eu foco no ativo. Eu gosto de ver o paciente voar sozinho. Uhum. Hoje eu acho que a gente pode estar aqui junto, sem prisão. Sim. Então, esse é um dos focos principais que eu trabalho com o paciente. Sim. Só pegando um gancho aí sobre o que você falou, eu acho muito interessante você falar que você não só reabilita o paciente na questão da dor, né? Ou daquele problema pontual, né? Você vê o paciente como um todo, né? Como tu- Esse processo seu na ortopedia, né, e traumatologia, como que isso é abordado, né? Você falando que você trabalha o paciente como um todo, não somente ali na dor pontual. Como que você aborda esses pacientes? Eu amo esse tipo de pergunta, porque como nós somos complexos, temos tantas camadas,
Eu trabalho em vertentes específicas. Eu trabalho uma vertente espiritual, mental e física, numa base apenas voltada para fisioterapia, porque não é sobre tirar alguém do time. Na verdade, eu alinho. Tem pacientes que chegam para mim que perdeu pai, mãe, filho, Uhum. lotado de remédio, e não tem um psicólogo junto. Isso é um abuso. Então, Sim. assim, esse paciente, eu começo a trabalhar o resgate da alma dele com o time. Aí entra o psicólogo junto, um psiquiatra junto que realmente conduz com o psicólogo, porque às vezes o psiquiatra ele foca tanto em remédio e não conduz para o psicólogo. E como que alguém que perdeu tantas pessoas lida? Entende? Então a pessoa está completamente com a distorção de si. E isso envolve todas as camadas que nós temos, que é essas três principais, que eu trabalho muito em tríade. Então, quando eu entendo qual que é a religião dele, o que ele acredita, o que move ele, não tangível, sabe? Que entra a parte espiritual, que é algo que você tem que acreditar por base de energia, por base do que te falam, por base, sabe? E que não é tangível, não é palpável. E aí eu preciso entender que crenças são as dele. Será que ele existe? Será que ele acredita ou não? Entendo, acolho. Começo o acolhimento. Depois vou para a paz mental. O que que tá de barreira? O que que ele tá sofrendo internamente com isso? Porque ele vem, às vezes, para mim com um trauma físico e pensa que eu vou tratar só a base física. E que eu pergunto assim: olha, como você tá? Você tá bem com isso? O que que tá interferindo dentro de casa nas suas emoções? Que tipo de sentimento que você tá tendo? Porque isso aí não é sobre você ser terapeuta, é você acolher a Sim, mentalidade sim, e saber que ponto precisa de um psicólogo, sim. um psiquiatra, ou às vezes um neuro, às vezes um fisiatra junto, que hoje eu trabalho muito com vários profissionais comigo. Eu, inclusive, estou numa clínica multidisciplinar com esse propósito. Uma clínica multidisciplinar que foca muito em família, em união, que é o que a gente Sim, precisa no meio na sociedade, universo digital, né? sim, sim, Quem que é as nossas famílias? Porque a família não é só sangue, sim. né? E aí, hoje, eu olho esse complexo. E o último é o físico. Porque o físico, ele tá tão raso. Dentro, eu tô tão consumida, tão desastrada, tão distorcida de mim, que o físico não é nada. Até um exemplo de São Paulo. Eu cheguei de São Paulo é uma loucura. É quantidade, é produção. Você entra no ritmo. E o ambiente lá é diferente, é um pouquinho poluído, vamos dizer assim. É um pouquinho poluído. E mudou tudo o meu mental. E de repente estava ali com espinha interna, nariz ressecado, meu rosto desconfigurado. E daí eu pegar a viagem, tomei remédio, fui pegar a viagem. E aí, teu time tá alinhado? Se não fosse meu time alinhado, eu não tinha chegado em Goiânia. Sim, Hoje eu não estaria aqui se não fosse time. Então, tipo, as pessoas que estão contigo, quanto elas também estão te movendo? E esse complexo, ele está sendo acolhido como? Que é sim, outra ações diárias. E o quanto a gente sim, faz pelo outro para receber também. sim. E isso é desafiador, né, Leane? Porque eu costumo falar que nós vivemos ainda um modelo muito biomédico. Então, assim, não é o paciente ou o cliente que está no centro do cuidado. Quem está no centro é o médico. Claro, né? Tem muitos profissionais já com mindset mais Sim, inovador, né? Mais ajustado com a demanda. Mas quando a gente fala do nosso contexto social, o sujeito ele ainda é muito movido pela dor física, né? sim, aham, Tanto que em alguns momentos eles, por exemplo, falando agora aqui um pouco do perfil dos meus pacientes, eles chegam no consultório com uma demanda de ansiedade, porque está desconfortando fisicamente. O coração está acelerando, está dando taquicardia, sudorese, nó na garganta. Esse paciente ele começa a ficar disfuncional no trabalho, por exemplo, não consegue trabalhar porque está desencadeando uma crise de pânico. Aí ele chega na terapia para tratar o sintoma. Né, o sintoma da ansiedade. Quando nós vamos passar por uma psicoeducação para dizer assim, olha, a ansiedade, ela é a gota de água que faz o copo transbordar. Só que para o copo transbordar, esse copinho precisou estar cheio. E você não é só um ser bio. Você é bio, psico, sócio, espiritual. Então você é um corpo, tem uma alma que habita um corpo que tem um espírito. Então, ou a gente olha para você como um ser inteirinho, né, repleto sim, de complexidades, porque o ser humano, como você mesma disse, é um ser muito complexo. Por mais que a teoria, a ciência estude por anos, ainda assim nós não temos resposta para o comportamento humano assim inteiramente, né? Nós
perpassamos aí pelo subjetivo. E aí, vender essa proposta de valor, de que, tá, eu não tô com foco no sintoma, eu tô com foco no ser integral. Vem que eu posso trazer a solução para você, mas vai doer antes de sarar, né? Porque eu costumo dizer que dói pra caramba. É muito mais fácil para o paciente chegar lá para você e você, de repente, aplicar lá as técnicas e devolver o movimento físico para ele do que você, de repente, cutucar a feridinha e falar: essa dor aqui, ela vem de onde? Né? Vamos olhar aí para o ser integral. E aí eu falo que é desafiador porque muitos pacientes até escapolem, né? Porque eles não dão conta de olhar para essa completude. E aí, já aproveitando, né, lá no seu Instagram, você cita a seguinte frase que eu achei super interessante. Você fala assim: o movimento é o melhor antidepressivo. Uma frase que traz conexão entre corpo, mente e espírito, né? Sim. Como que é isso para você? Por que que você entende que o movimento ele é um antidepressivo? É que nós somos movidos por prazer, de acordo até com Freud, prazer. A nossa libido ela tem que estar de alguma forma sendo estimulada. E aí nós temos alguns sistemas de hormônios que conduz isso, que é endorfina, serotonina, dopamina. Então hoje as pessoas até vendem dopamina, né? Que são movimentos que faz estimular isso. A questão é que o remédio, ele faz esse movimento, só que de uma forma mais passiva. Sim, E essa passividade, ela tem um preço muito alto, porque ela não tem posicionamento, ela não tem um girar de desenvolver, de acolher, de olhar, ela te torna anestesiado por muito tempo. E isso tem um preço muito alto para algumas pessoas. Tem pessoas que conseguem ver, sair, redirecionar, e tem pessoas que elas se perdem de um jeito que é difícil voltar. sim, E tem hora que chega situações para mim pesadas, que eu sei separar muito bem o que sou eu, que sou o paciente, ainda bem. Porque senão eu ficava extremamente movida a ponto de me perder junto, uhum, porque é pesado. E o fato disso acontecer me fez trabalhar mais ainda em movimentos de cura. Tanto é que hoje eu tenho as metas que eu tenho é de sair pelo mundo levando movimentos de cura, ai, tanto no que lindo, universo digital quanto no universo físico, mas para Liane principalmente. sim, E é estranho, né, quando eu falo assim para Liane principalmente, porque eu sou a principal autora da minha vida. E se eu sim, não estiver à frente, quem vai estar? E sim, aí eu quero explorar esse universo, levar para esse universo o que eu conseguir, até onde estiver dentro da minha condição de transformação e resgate. Mas o principal movimento hoje, ele não está em locais, não está em lugares. Ele está aqui dentro, internamente, né? internamente. Sim. E falando em movimento, nós temos aqui a rainha da trilha, né? Eu acho que vale agora até compartilhar, né, Manu, um pouquinho do que você percebe lá Sim. enquanto empreendedora, enquanto empresária de uma agência de viagem maravilhosa, gente. Como que essa mulher chega e como o movimento traz bem-estar, né, Manu? É assim, pegando um pouco do que a Leane falou, né? Eu trabalhei em hospital há muito tempo, né? Desde 2012, comecei em recepção de hospital, me formei em farmácia e continuei nesse cenário, né? Então, eu vejo muitas pessoas adoecidas fisicamente, mas que têm total, muitas vezes, suporte emocional, tem ali a família do lado. Ao contrário do que as pessoas pensam, que no turismo é só pessoas felizes, alegres, né? Que estão ali tirando uma foto bacana, tá todo mundo muito feliz porque tá viajando. As viagens me fazem perceber que existe muitas pessoas adoecidas, né? E adoecidas mentalmente e que muitas vezes não têm o mesmo suporte que uma pessoa que está no leito do hospital. Como eu disse, eu vivi nesse cenário, né? E vivi dentro da UTI na época da pandemia. Então, muitas pessoas que estão aparentemente, né, bem, elas estão mal. Elas estão, às vezes, não com uma doença fisiológica, alguma coisa física, mas mentalmente adoecidas, né? E a questão das viagens que eu iniciei e me deu mais força de vontade, né? Com o apoio aí da Kerielle sobre o projeto Florescer até mesmo. A Leane, né, que sempre está com a gente também, compartilhando um pouco aqui. É a gente perceber que, como a gente disse, nós somos um ser como um todo, né? Integral. A gente não é só o corpo físico, a gente não é só o espiritual, a gente não é só o emocional, a gente tem que trabalhar todas as áreas.
E no turismo eu procuro trazer isso, né? Essa cura através da natureza, né? Uma viagem com um propósito, né? Não tem problema nenhum você ir para uma viagem, você querer fazer um registro bacana, uma foto bacana, nossa, estive em lugar lindo. Mas acima disso, né? Você vai naquela viagem, você vai trazer só uma foto bonita, você vai estar igual depois que você saiu da viagem, né? Então eu procuro trabalhar um propósito e as pessoas ir num passeio, numa viagem para se conectar com outras pessoas, para estar se curando, né, espiritualmente, emocionalmente, porque eu acho que é sobre isso, né? É sobre a gente se ajudar e a gente conseguir perceber que em tudo que a gente faz no mundo tem que ter um propósito, né? Porque para mim não faria sentido eu sair do hospital. Hoje eu estou trabalhando só no turismo, se não for para me ajudar as pessoas através da natureza, através do turismo, né? Então eu tenho esse propósito e conecto com pessoas que têm o mesmo propósito que eu de cura e que cada uma de nós agrega de uma forma, né? Não é somente a viagem, não é somente a psicologia, não é somente a fisioterapia. A gente faz um movimento, né, para poder curar as pessoas, para trazer sentido para a vida das pessoas. Eu já tive vários relatos em viagens de pessoas que estão ali tomando um antidepressivo, tem um problema com a família, então eu gosto de grupos um pouco, muitas vezes, menores, até no máximo 30 pessoas, porque eu gosto de conectar com as pessoas. E as pessoas se abrem comigo, né? Então, assim, eu vejo que a natureza cura, de fato, né? E junto com pessoas tão maravilhosas, com profissionais tão maravilhosos, a gente vai criando aí uma comunidade, uma fortaleza para se ajudar. Sim. E tem vários recursos no meio disso, né? Tem o Mindfulness, então, assim, eu costumo falar que nós estamos muito no piloto automático. A Então, é Manu, como se tivesse, eu estou aqui, mas eu não Não estou estou aqui. aqui. Né? Eu estou aqui, mas eu estou preocupada com o amanhã, com o BO que eu tenho para resolver, com a foto que eu preciso postar, se essa foto ficou boa ou se não foi, se não ficou. E isso acaba sendo um treino, né, Manu? Um Sim. treino de presença, de presente, de ficar no aqui e agora, de tocar o pé no chão, de sentir o meu coração bater. E uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente trazer é essa questão das relações. Nós tem um autor da psicologia que eu gosto muito, que é o Bauman, que ele vai falar assim que nós vivemos relações líquidas, uhum. né? As pessoas elas não estão se conectando. As pessoas não se conectam. Esses dias, semana passada, se eu não me engano, eu ouvi de uma paciente assim: Nossa, você é a primeira psicóloga que olha nos meus olhos. Então, assim, ou Pesado. seja, gente, a pessoa tá indo pra terapia e nem o psicólogo consegue olhar Consegue. nos olhos. Ah, é por maldade? Não, às vezes esse psicólogo tá tão preocupado com o resultado que ele precisa trazer, com a técnica que ele tem que aplicar, com a velocidade para esse paciente ter uma melhora, que a gente esquece do básico, que é o olhar nos olhos. Então, quando, por exemplo, eu estou num grupo de mulheres, que eu ouço uma mulher contar a sua história, e eu me comunico, me conecto genuinamente com ela e falo assim: nossa, a história da Manu perpassou, reverberou aqui. Nossa, a Leane teve essa forma de resolver esse problema que tem muito a ver com o problema que eu estou tendo e a estratégia que eu não estou tendo. E a gente precisa mais disso, né? Sim, e De uma até, rede realmente de apoio que conecta, porque na medida que eu conecto com a sua dor, eu entendo que o meu fardo não é tão não é tão pesado, né? E até assim, para mim é muito difícil, né? Eu falo que é muito difícil trabalhar com um propósito. Por que que é difícil? Porque a gente quer tentar fazer esse resgate das pessoas, né? Mas como a Querelle, mais do que ninguém sabe o quanto não é fácil. Eu não sou uma profissional psicóloga, mas eu tento, através da natureza, conscientizar as pessoas sobre a conexão e o benefício. Até teve um exemplo de uma viagem que eu fiz, a última viagem para Mato Grosso. Que, enfim, é porque assim, todos são assim. Eu tento ir em contrapartida, mas para tentar levar o bem para as pessoas. O guia parou a gente e falou: ninguém entra na água, porque ali é o ponto bom da foto. Ai, meu Deus. E Socorro. aí todo mundo ficou sentadinho ali quietinho e aquilo me deu uma agonia, meu coração começou a acelerar. Quem me conhece, a Leane estava nessa viagem, sabe como eu sou. E eu fiquei indignada. Eu falei: as pessoas querem curtir a água, as pessoas querem curtir a natureza. Eu quero que as pessoas curtem, porque nem todo mundo tá ali por uma foto maravilhosa. Tudo bem, lógico, eu respeito isso. Inclusive, eu sou aquela pessoa que fica: quer que eu tire uma foto sua? Eu proporciono isso para os meus clientes.
Mas, assim, aquele primeiro contato com aquele lugar maravilhoso, né, que são os cânions lá em Mato Grosso, alguém falar pra ninguém entrar na água porque tem que tirar a foto de todo mundo, um por um, pra depois entrar, aquilo é muito difícil pra mim de entender. E eu tento trabalhar com propósito, não é fácil, porque muitas pessoas vão pela foto, mas eu acho que muitas pessoas também se conectam e retornam comigo porque eles vê um propósito na viagem. E eu E acho isso muito porque bacana. há uma necessidade de se ver no universo digital de forma bela. Porque a gente Sim, vê coisa bela o tempo todo. Sim, Mas eu tô sim, bela lá? sim. Eu É tô. dopamina imediata, né? É. Porque precisa. Tanto é que eu trabalho no meu Instagram com coisas mais cruas. Eu gosto mais do torto mesmo. A Liane que faz gracinha, a Liane que brinca, a Liane que cai, que dança torto, Sim, porque eu gosto disso. As pessoas conectam mais comigo hoje sendo natural do que antes. do E que a o Manu, perfeito. ela mal sabe, mas hoje ela vai saber um pouquinho mais. Que ela transformou minha vida completamente diante de um trauma muito intenso. Antes desse trauma, eu comecei minha jornada de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma prioridade para mim hoje. E é explorar esse interno que tem tanto desordem como ordem. E acolher isso já acontecendo há algum tempo. Só que quando eu conheci a Preservar ela tem uma pegada que chama humanização. Manu, uhum, ela quer acolher todo mundo. E ela se acolhe nesse processo. Então a gente se sente de casa, a gente sente que, poxa, essa excursão eu quero estar de novo. Eu senti ambiente familiar, que é um desafio para o ser humano. E eu já viajei em outras excursões, eu não senti esse ambiente. Então lá eu me senti segura. uhum. E quando veio um trauma, eu tava para uma semana de fazer a trilha com a minha filha, que estava comigo já há 3 meses. Eu tive um aborto instantâneo. E eu tava há uma semana, se eu decidia, porque era a minha trilha mais simples que tinha, que era Terra Ronca, inclusive, que é esse final de semana, que tem toda uma ressignificação de estar lá. Eu tava há uma semana que tinha perdido ela, então eu tava despedaçada, destruída, sem alma, Nossa, completamente. Eu nunca vivi o vazio, e viver o vazio foi extraordinário pra mim. Foi belíssimo. Estranho falar que é bonito, né? Porque foi um renascimento com Deus. Então, hoje eu enxergo a beleza da dor, que é o que eu trabalho com que meus lindo pacientes isso. todos os dias. Todo dia. E meus pacientes me resgataram pra caramba. E essa semana foi uma semana muito pesada. Eu mal conseguia conversar com as pessoas, porque as pessoas queriam saber o que tinha acontecido. Eu não conseguia falar nem pensar como que era viver aquilo, como que eu processava aquilo. Porque o ser humano, ele buga. Uhum. O que que eu faço com isso? Tipo, alguém me acorda desse pesadelo? E aí, essa semana, Manu mandava mensagens queridas, não era perguntando o que que aconteceu, era tipo, ô, tá tudo bem, eu tô aqui. E várias pessoas fizeram isso, mas contadas a dedo, porque muitos são curiosos. A única coisa que eu lembro que eu falei pro meu marketing, olha, coloca lá que eu vou ficar uma semana ausente. Na minha cabeça, que é algo que eu trabalho com seus pacientes, é tempo, determinar tempo. Senão você entra no buraco e não sai. Sim, E eu determinei uma semana de exclusão do universo. para Eu não elaborar o olhei seu pra luto. nada, não olhei pra mais nada, eu não queria rede social. Tudo que eu olhava não tinha brilho mais. Eu não tinha brilho e eu sempre tive brilho. Eu tava iluminada em dobro, Uhum. eu não tava mais. Então essa foi a dor mais profunda, necessária que eu já passei na minha vida e que isso me trouxe à tona no universo junto com Deus de uma forma belíssima. Então não tem como não agradecer a vivência que eu tive, o tempo que eu tive com a minha filha. E a Manu entrou nesse espaço, porque eu fiz muito vínculo com as pessoas da Preservar também, e elas foram queridíssimas comigo, junto com a Manu, e falou: "Olha, se você decidir não vir, tá tudo bem, mas gostaríamos muito de te acolher. E de alguma forma a gente precisa desse acolhimento." E eu tomei a decisão que eu ia por ela, pela minha filha. Eu ia para representar o que que ela significava para mim na minha jornada. E foi muito forte. Ao mesmo tempo que eu ri muito, ri de forma exagerada. Porque o riso, ele é uma forma de acalmar o coração. Eu ri muito nessa Uhum. viagem. Eu não sabia nem por que que eu tava rindo, mas eu tava rindo até pras paredes. Mas era uma forma de esconder, de acalmar meu coração. Por isso que é muito importante viver a dor e entender que às vezes o riso, ele não tá Sim, à tona na sua realidade, tá tudo bem, porque é o ser tentando se resgatar. sim. E chorei várias vezes na trilha também. Que o choro foi um choro necessário. Então, as águas da cachoeira Te lavaram. buscou muito, porque cada lugar que eu passava, eu sabia que ela estava comigo ali de novo. E aí é onde que entra a transformação. O que que o turismo, o que que a viagem ela traz pra gente? Por que que muda tanto? Sabe, esse lado emocional
que é o lado frágil, é o lado complexo. Como assim eu tô Sim, bem, agora eu tô mal? sim, E é o tempo todo oscilando? O sim, que que eu faço com essas oscilações? E aí, a Preservar, junto com esse trabalho humanitário, esse trabalho de resgate interno, foi me buscando. Porque o luto não é algo que você. Ai, pronto, acabou. uh-uh, Quando você pensa que não, você tá sentindo falta, você tá pensando, poxa, e aí, vou ter minha filha ou não? E as pessoas te cobram o tempo todo. E aí, vai engravidar ou não? Isso é péssimo, mas hoje eu falo assim, é no tempo de Deus, não é o meu. E eu tô me cuidando, que é o mais importante, porque minha vida também é importante. E isso, em algumas vertentes, a gente entra em lugares, principalmente da dor, que entra num lugar de autopunição. Toda pessoa que passa por dores muito pesadas, que envolve perdas, principalmente que de alguma forma estava responsável, você estava responsável. Você entra na autopunição e eu perdi 10 quilos em 3 semanas, de forma bem irregular. Perdi o paladar. Isso eu levo para todos os lugares, porque a gente se pune sem perceber. sim, E às vezes você percebe e continua punindo. Porque sim, de alguma forma é uma forma de acalmar a dor interna. Hoje não. Hoje, quando vem ela, porque ela vem, eu controlo, eu transformo para amor. Porque filho, pessoas, amor na vida da gente, que a gente entrega muito, até sobre relacionamento. Eu trabalho isso com os pacientes também. Tem ex que acaba com a gente. Mas por que que acabou? Porque eu vivi inteiramente sim, até me perder. E será que não foi bom viver inteiramente? Entende? sim, Será que o sim. quanto eu tô presa no depois que eu me perdi? E para eu me reencontrar, o reencontro é o mais belo do mundo. Porque você teve que passar por muitas camadas pesadas para te transformar em tão forte, entende? Sim. Então hoje eu tenho só a agradecer a Manu, porque foi um período necessário da minha vida em pouco tempo. Que eu tive Uhum. que tomar a decisão, porque a impressão que dava é que se eu fosse viajar eu estaria curtindo. Medo do Julgamento, e julgamento, julgamento é ou do pesado. auto-julgamento Total, mesmo, né? total. E assim, Leane, até trazendo um pouco da contextualização da abordagem que eu trabalho, né, na psicologia, você trouxe aí um pouco da psicanálise, não é a minha abordagem, né, mas eu acredito muito que o mais desafiador do ser humano é porque parte da nossa mente está inconsciente. Eu gosto muito de trazer uma analogia com iceberg. Então, imagina que a sua mente ela é um grande iceberg, aquela pontinha do iceberg é a parte acessível. Só que essa ponta, que são seus pensamentos, suas emoções, seu comportamento, elas são regidas por um universo inconsciente. Então, tudo Perfeito. que a sua criança viveu e não conseguiu elaborar, ela leva para o inconsciente e dentro da TCC, que é a abordagem que eu trabalho, a gente vai chamar isso de crença. Então, quando o sujeito lá na infância, nós não vamos entrar aqui, gente, porque é pauta para um podcast inteiro, né? E é um assunto assim de extrema complexidade, mas quando a criança ela constrói ali crenças de desamor, de desamparo, de desvalor, de abandono, essa criança quando ela cresce na vida adulta ela está lidando com um desafio, ela não comparece nesse desafio só com o sofrimento. Então assim, o luto por si só já é uma das maiores dores do sujeito. A psicologia do luto vai falar que a perda de um ente querido é uma das maiores dores que o sujeito, que o ser humano pode suportar. Mas isso fica mais intenso ainda quando eu compareço na situação com uma crença. Então, por exemplo, se eu tenho lá configurado uma crença de desvalor, então, eu não importa o quanto eu me esforço, eu nunca vou ser boa o suficiente, eu tenho uma dificuldade de reconhecer o meu valor, eu tenho uma dificuldade de reconhecer quem eu sou diante da situação, e eu cogito a possibilidade de uma viagem diante da perda de um filho, vai passar um pensamento pela minha cabeça. O que que as pessoas vão pensar? Sim. E aí, na verdade, as pessoas vão pensar mesmo, porque as pessoas julgam se você A ficar gente lá julga, né? fechado numa sala chorando. As pessoas vão falar: nossa, mas nem é pra tanto, só 3 meses de gravidez. Ah, pelo menos seu filho partiu cedo. Não sei se você já ouviu isso, mas Aham. eu já recebi Muito, mãezinhas em luto muito. que ouvem: nossa, pelo menos você perdeu uns 3 meses. Pior seria se tivesse É, nascido. isso aí é uma coisa que eu corto bastante, porque as pessoas fazem isso com a frequência severa. Sim, A dor é única. sim, Entre a minha dor e a não minha, a se sua é a mensura. sua. E Sim, ponto. sim. E até na palestra eu falo muito isso. Tem hora que eu pego casos clínicos assim que um conta uma história trágica e o outro conta uma história menos dolorosa, aparentemente ao olho nu. E aí eu vou e questiono todo mundo. Qual foi a dor pior que vocês acharam? Aí eles colocam lá do miserável lá, que sofreu muito.
aparentemente, sofreu muito. E aí eu falo assim, a dor dele não é maior, a minha é. A sua é a sua. E a do outro é do Sim, outro. Sabe por quê? sim, Imaginar não é sentir a dor, sim. Porque você tá com a não é sua viver. lente, o outro tá com a lente dele, É cada um julgamento enxerga o só. mundo A- do seu jeito, Até né? mesmo por falar em julgamento, né? Eu mesmo saio da área da saúde de um cenário aí de UTI, pessoas doentes, e vou pro turismo. Então eu sou julgada. Ah, Manu, você Tá agora tá de perdido. boa, você só vive É, olha, tá de viajando. boa, olha o julgamento. Como se fosse simples É, montar uma agora você só excursão, quer colocar viajar vidas dentro de um do ônibus e ônibus. certificar que elas vão e E voltem fora isso, né? bem. Tipo, a pessoa que, como eu disse, eu tenho uma experiência grande em pessoas adoecidas fisicamente e também não. Por que não mentalmente dentro do hospital? Mas às vezes as pessoas na excursão, acredite se quiser, né? A Leane aqui tá dando, né, um testemunho disso, elas estão adoecidas mentalmente, Sim. espiritualmente. Então, às vezes, fisicamente tá perfeita, fez uma trilha ali de 15 quilômetros, mas o que que passa, né, na vida daquela pessoa, né? O que realmente passa? Será que o turismo é tão menos pesado do que um leito de hospital? Então, eu consegui colocar isso na balança e consegui ver que hoje eu trago muito mais benefício para as pessoas no turismo. Agrego muito mais a vida das pessoas do que no hospital, porque no hospital eu sou farmacêutica clínica, eu sou limitada, tem um médico que faz a prescrição, tem um enfermeiro que dá os cuidados, tem a direção que tem os convênios, né? Então tem muita coisa que limita eu fazer a entrega total. Na excursão, eu consigo fazer muito mais pelas pessoas, né? Igual eu e a Kerielle no projeto Florescer, a gente consegue fazer muito mais, a gente percebe muito mais, eu consigo fazer aquilo que realmente eu acho que é um propósito de vida. Eu não me limito, porque no hospital muitas vezes eu teria que me limitar, porque tem as regras, né? Tem várias coisas ali por trás. Então, assim, não é menos pesado, né? Sobre julgamento. O turismo, Uhum. de certa forma, é uma carga energética grande, né? Eu acredito muito em energia. Então, são pessoas que estão passando ali por diversas situações que muitas vezes poderia eu levá-las ou eu não ir, né? Nas viagens que praticamente eu vou em todas, mas não, eu quero estar perto, eu quero poder, dentro do que a pessoa me permite, logicamente respeitando isso, quero estar próximo, quero poder agregar, quero poder conversar, quero poder ajudar a pessoa de alguma forma, né? Porque muitas pessoas estão precisando dessa ajuda, né? Sim. É muito legal essas comparações, porque assim, eu sou fisioterapeuta, eu atendo num consultório clínico, mas eu faço movimentos hoje dentro do digital, dentro com mentorias e cursos, e é algo que eu quero até aprofundar mais, mas não deixar de atender totalmente. Porque o atendimento ele me traz muito dentro de um espaço que eu me sinto segura e dominante também, com o paciente de uma forma mais consciente também. Sim. Então, criar trilhas hoje, hoje eu até trabalho uma tríade com eles de primeiro respeito, tempo e uma ação diária. E coloco eles para serem dominantes da vida deles, mas com vínculos. Então, hoje Sim. eu dou liberdade, mas uma liberdade que eles sabem que eu tô com eles, mas não precisa estar junto o tempo todo. Sim. 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 Porque o mundo tá carente Até disso. falando um pouco dessa questão do julgamento, né? A gente entra em uma frase aqui, que, mais de novo, né? Eu dei uma fuçada lá no seu Instagram para entender um pouco Stalker. sobre quem é a Leane, né? E aí você fez um post falando sobre a utopia de ser perfeita, né? E aí eu até trouxe a frase que eu achei ela bem, bem forte, um questionamento, que é o seguinte: busca-se tanto a utopia da perfeição que perde-se a própria narrativa. E com a identidade distorcida, como livrar das dores internas e externas? Intensa, Como né? a Leane tem aprendido a lidar com as suas imperfeições? É muito legal isso, porque todo mundo me conhece como intensa, profunda, porque realmente eu sou. Hoje eu trabalho isso a meu favor. Mas já fui muito criticada, julgada por isso. E tá tudo bem, eu sou mesmo, e gosto de ser, porque isso entra em intensidade, entra em profundidade. Nós temos perfis, perfis de perfeições. E isso não significa que, aquela é perfeita, aquela não é. São perfis de perfeições. Isso não significa que é. Por isso entra em utopia. O que é bonito pra Sim, ti, não é pra mim. sim, E essas utopias, elas entram no cérebro de uma forma, às vezes, consumidora, que distorce a própria identidade. Então, viver os meus traumas me mostrou que eu não tinha identidade. Hoje, eu tenho mais uma identidade. Hoje, eu considero que eu trabalho e desenvolvo ela dentro das minhas condições hoje.
que é muito importante isso. Nós somos mutáveis. E às vezes a gente querer ficar padronizado, instalado em algo, a gente quebra isso. Entra em conflito muito pesado, principalmente por envolver identidade. De repente eu tô transferindo algo pro outro que não é dele. Isso Sim, acontece sim, todo dia. sim. Só Ou eu que estou absorvendo algo do Que não é outro que é meu. sobre ele e não é sobre mim, exatamente. né? E algo fundamental que hoje eu faço com frequência, que é hoje eu tô no meu nível de quinzenal com a terapia. Mas eu tenho necessidade. Eu vou lá e falo tudo, falo como eu resolvi. Ela fala, pra que você veio, Leane? Pra confirmar se tá tudo certo. Porque vários momentos eu não vou ter todos os feelings. E às vezes eu vou Sim, me perder no contexto. E aí, quando ela vem e me equilibra junto comigo ali naquela jornada, eu consigo também continuar ajudando meus pacientes e a minha trajetória. Mas existe toda uma desconfiguração do ser humano mediante a traumas que eles são vindos de forma imprevisível. Então não dá pra eu ter certeza do que ia acontecer. Tava tudo perfeito na gravidez e aí de repente, pá, sim, de um ultrassom vivo, um ultrassom que não mexe nada, sem vida. E aí? Isso é um exemplo de dor. Parece triste, mas sabe qual que é a tristeza maior? A sua história. sim, A sua. A minha, é minha. E é sim, importante a gente acolher as nossas, criando experiências, inspirações dentro das outras, para acolher a nossa. Ainda sim. volta pra nossa, porque senão a gente fica tão tadinho do outro que a gente se perde de novo, e de novo, e de novo. E nós somos ciclos de repetição. E hoje eu trabalho com a especialização que é para acolhimento dessa parte interna, que entra o PNL, que é a Hum, programação neurolinguística, e isso mudou, virou a chave. uhum. Porque a gente está muito preso em falas de autodestruição. Sim, que E é às muito vezes vem constante. lá, né? O Freud fala que o Muito. solo, a criança é um solo que a gente pisa a vida toda. A vida E toda. repete, E repete, repete. repete. Até você olhar para isso, eu até brinco muito com os meus pacientes. Às vezes eles vêm, né, com uma história e conta essa história e assim, dentro da visão dele, né? Ele aumenta a percepção do algoz e fala desse algoz, desse personagem, dessa pessoa que tá gerando sofrimento nele. E aí, depois que eu ouço tudo, eu sempre brinco: bateu, doeu, Leva que é toma teu. que é seu. Porque assim, se doeu em você, É porque é é sobre você. seu, é sobre você. Na hora que deixar de doer, eu já ressignifiquei aquilo que tá lá atrás, o pano de fundo, o solo que eu tô pisando, que tá dando sentido para essa história. E isso é um divisor de águas na vida da gente. Porque a partir do momento que você entende que o modo como você enxerga o mundo diz sobre você e não sobre o outro, e o modo como o outro enxerga o mundo diz sobre ele, você fala assim: toma, Leane, toma que é seu, toma, Manu, toma que é seu, que eu vou me encarregar aqui do meu fardo, que já é suficiente, né? E aí a jornada fica mais leve. Às vezes eu até falo assim: nossa, eu desejo que todo mundo seja feliz. Porque gente feliz é gente terapeutizada e tá cada um cuidando do seu fardo. Não tem que responsabilizar ninguém. Porque, sinceramente, hoje a maior parte das pessoas fazem terapia para cuidar do que o outro causa em você e esse outro, na maioria das vezes, não é terapeutizado. Então, é aquela famosa frase, né? Para que você faz terapia? Eu faço para lidar com você, fulaninho, né? E aí, quando você descobre que você não tem que fazer terapia para lidar com fulano, mas para lidar com a forma como você está enxergando fulano, você assume o protagonismo da sua história, né? E aí, assim, até fica mais fácil não julgar. Poxa, fulaninho tá chorando porque perdeu o cachorro. A dor dele é tão grande quanto a minha quando eu perdi o meu avô. Que Sim. identifica. Ou quanto a do fulano que perdeu o emprego. Ou quanto a do ciclano que quebrou a unha. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Até algo que você falou é interessante, né? Que também diz sobre mim, né? Com terapias e tudo. Eu aprendi, né? Estou em desenvolvimento, que os outros não são culpados por aquilo que acontece comigo, né, Querelle? Eu costumo falar isso para todas as pessoas que conectam comigo. Não foi desde sempre que eu pensei assim, mas eu sempre, hoje eu penso, aconteceu alguma coisa na minha vida causado por outro? Não, eu permiti que o outro causasse aquilo em mim. E aquilo que me causa dor, eu não quero mais. Então, assim, esse autoconhecimento, esse autocuidado, eu acho que é sobre isso, né? É como que a gente vê aquelas situações das nossas vidas, nossos traumas, o quanto eu fui responsável e o que eu posso fazer para que aquilo não se repita, né? Porque eu há um tempo atrás, antes de começar a trabalhar autocuidado, autoconhecimento, de ter conexões com pessoas tão maravilhosas que também me desenvolve todos os dias, eu pensava que sempre era culpa do outro.
E aí eu não curava aquilo em mim. E aí eu vou fazendo, tipo, repetindo ciclos, eu vou me machucando de novo com aquela mesma história e pensando, ai, nossa, eu só conecto a pessoas ruins. Não, eu conecto a pessoas maravilhosas, porque hoje eu consigo entender que eu sou protagonista da minha vida. Eu Maravilhosa. sou maravilhosa. Eu posso escolher quem vai estar do meu lado. Eu posso escolher se eu quero a Kerielle, se eu quero a Leane, que com certeza eu quero. Mas eu posso escolher também que eu não quero pessoas que me fazem mal. E as Porque pessoas que eu te fazem bem, permito. elas podem também começar a fazer mal. Sim, Exatamente. sim, Então, sim. se a gente trabalha o autoconhecimento, né, o autocuidado, a gente consegue perceber que aquilo ali tava bom, mas tá começando a ficar tóxico, eu não quero mais. Então, Isso assim, muito A importante. toxicidade, ela é algo complexa pra caramba, e principalmente quando envolve o lado emocional da gente. Sim. A gente se perde muito, ao mesmo tempo que eu tô encantada, de repente, pera, será que eu já não tô sendo algo ruim? E transmitindo e recebendo, aí começa a troca de Sim, toxicidade. sim, Sim. E é importante você parar e respirar e afastar, pera, o que sou eu, o que é o outro, de sim. forma diária, quase. E às vezes isso, Leane, até não é intencional. Eu gosto muito de Não. usar uma metáfora, que é a metáfora do cacto. Imagina o cacto, que não é uma planta que gosta tanto de água. Todo dia você vai lá e derrama uma aguinha nele. Todo dia você vai lá e derrama uma água. O que que vai acontecer? O cacto vai morrer. Ele morreu. A água é um elemento ruim? Não é. Não. Tanto que para o humano é maravilhosa. Quanto mais água a gente bebe, melhor é. Mas para o cacto é péssima. Então, às vezes, realmente, na minha relação com a Manu, eu sou ótima. A nossa relação é funcional. Tudo que eu entrego para ela é funcional. Mas um comportamento, uma postura que eu estou tendo, fica tóxica para ela, porque naquele momento não é o que ela gostaria de receber. Por isso que relações transparentes, né? E aí, de novo, parte primeiro do autoconhecimento. Eu gosto muito de falar que o maior mandamento bíblico é amar o próximo como a nós Sim. mesmos. Então, eu preciso primeiro me tomar como base, parar para refletir sobre quem eu sou, quais são as minhas fragilidades, o que que eu valorizo, o que que eu hipervalorizo. Às vezes, um valor que eu tô dando uma importância demasiada tá fazendo mal para minha amiga. Gente, vou quebrar o microfone. Isso porque a gente recebeu instrução. Isso aí é bom. Isso aí é bem bom. Isso aí é o natural que eu adoro, sabia? Eu gosto dessas imperfeições. Né? É, eu gosto. Tanto é que fazer essa maquiagem foi um desafio pra mim, mas não tive opção. Porque tava muito desconfigurado a minha espinha aqui, ela realçou. Mas eu gosto do cru mesmo, disso daí, ó, do natural. A gente fica bem Sim, mais leve, sim, principalmente que a Sim. gente está num espaço seguro, Sim. que a gente sim, pode errar sim. E tranquilamente. vai ter gente que não vai se conectar porque tá em busca da perfeição Isso ou aí de um entra a outro. utopia Tá da tudo bem. perfeição. É, Porque a gente quer tanto entregar tanto, porque a gente sim, vê tanto, enxerga tanto, que a gente acha que a gente é menos. E sim. não é. Eu tenho uma palestra que eu começo, que eu falo que eu vim de um relacionamento abusivo. E aí todo mundo para e olha assim, como assim? Ela vai começar assim, esse impacto e tal. E nesse relacionamento abusivo, eu sentia que a pessoa me diminuía, ela me não deixava eu ser a minha melhor versão, e eu comecei a me diminuir nesse processo. E eu vou dizer o nome dessa pessoa aqui pra vocês hoje. E aí todo mundo cala e fica assim, nossa. Sou Só eu que eu vou mesmo. deixar só em off aqui, porque não é interessante, é antiético. Eu falar nome de pessoas que a terapeuta já sabe que eu vou falar, que é a Leane Rosa, que era essa pessoa. Essa pessoa, nós, como pessoa, nós temos relações abusivas e não abusivas. Sim, Só que a gente precisa buscar dentro da gente, principalmente como a palavra base aí de autoconhecimento, pra gente ressignificar a nossa jornada. Porque é pesado viver relações que a gente se torna também abusiva. E aí sim. tem gente que chega e me pergunta, mas você teve um relacionamento abusivo? O que que ele fez? Nós fizemos uma Fizemos. relação Ninguém erra abusiva. sozinho, Sim. né? E dentro dessa relação, as outras também começam a ficar. E Sim, assusta muito isso. Porque você se perde, de repente todo mundo viu, menos você. Porque as emoções, elas são como se fosse um tampão na frente da gente. Até a gente, opa, peraí, deixa eu acordar aqui. Porque nós temos tantas reações químicas de prazer, falsas impressões. Inclusive na programação neurolinguística, é justamente para essa reprogramação. O cérebro ele tem dificuldade de identificar fantasia de realidade. sim. E aí há uma constância disso. Por isso que nós aqui, nós estamos entre 4 mulheres totalmente diferentes, que nós temos o marketing.
Nós temos uma maravilhosa ali, Maravilhosa que tá gente, aqui. tirando Nós altos temos entre clima. 4 pessoas, 4 mulheres empreendedoras que têm uma mentalidade e uma existência completamente diferente. Sim, E como que isso se conduz? Como que traz isso pra cá? Conectando a base principal em tríade, mente, espírito e físico, sim. que é perfeito, por isso que eu amei esse convite, fiz questão mesmo de estar aqui, mesmo com todas as dificuldades de São Paulo para Goiânia, eu fiz questão de estar aqui, porque isso traz para o universo isso, leva para o universo, Sim, muda a história, a jornada das pessoas que estão empreendendo e na luta, ou às vezes só estão se perdendo. Nem é sim, sobre empreender às vezes, só estão se perdendo. E eu sim. costumo falar que pra gente tratar a dor do outro, a gente tem que se curar primeiro, né? E não Exato. é sobre, tipo, se curar, tomei o remédio milagroso, nunca mais eu vou É a sentir. resiliência. É a gente buscar constantemente essa melhoria e a gente buscar constantemente ser melhor a cada dia para que a gente possa se apresentar melhor para o outro, resgatar o outro, né? E dentro desse contexto, eu quero saber como que você faz para ser melhor a cada dia, para você entregar o seu melhor a cada dia para as pessoas. Qual que é os seus desafios? Isso é muito legal. Eu amo essa pergunta porque ela envolve time. Hum. Para mim, a resposta é time de cuidado. Então, as pessoas que você está alimentando, elas estão te trazendo o que de volta? Se eu cheguei, se eu tô aqui, foi por causa desse time. Porque teve pessoas que me induziram a fazer coisas que me trouxeram de volta. Porque a gente precisa. E aí eu vim de quantidade, do macro, São Paulo. Que é aquilo? Muitas informações. O meu cérebro, ele simplesmente foi bugando, bugando. Meu sistema fisiológico, ele também bugou. E aí, como que eu traduzo isso? Fui tentando, fui misturando. Misturando. Se chama desorientação, inclusive. É muito importante isso. Eu até não ia comentar sobre isso. Eu falei assim, você vai expor o cru sim, que as pessoas precisam ver o natural, a dificuldade, para elas também, de alguma forma, peraí, será que eu não estou indo para esse lado também? Sim. Então, acho que a resposta principal, que é o que eu trago para meus pacientes, é time. Nós aqui, time. Imagine só eu aqui. É legal, mas poderia ser mais. E por que não somar? Então, hoje, para mim, tá mais em time. Time de Sim. cuidado. Até fazendo um adentro aqui, hoje eu estou numa matéria do Popular, né? E aí, na matéria, é uma matéria para trazer um autorrelato sobre a depressão e o suicídio, porque eu vivi um quadro depressivo, um quadro de transtorno alimentar, um relacionamento extremamente abusivo, que não começou na relação em si, mas começou lá com meu pai, né? Vocês conhecem um pouco da minha história, uma hora eu conto aqui, terei oportunidade. Mas eu trago relatos sobre como é viver a depressão, como é ter pensamentos intrusivos, mesmo tendo muita fé, mesmo estando conectada com a minha espiritualidade, mesmo trabalhando com algo que me dava sentido, como foi para mim viver esses pensamentos de que a melhor estratégia era acabar com a minha vida. E esse julgamento entre E Deus e depressão é pesado. muito pesado, Porque Leane, uma coisa não tem porque nada a ver com a só que outra. assim, ao mesmo tempo que é pesado, pra mim, a religião, e eu não tô falando nem de espiritualidade, agora eu tô falando de religião mesmo, que depois foi ressignificado, ela naquele momento me livrou da morte. Porque eu só não me matei porque eu tinha medo de ir pro inferno. Então, assim, Tinha depois isso alguma informação reverberou em ali. outro lugar, né? Em um fardo, no medo de divorciar, no que Deus ia pensar de mim, que me levou para o meu pai, para minha relação com a minha Te trazendo paternidade, de que era volta. totalmente distorcida, que me levou para esse relacionamento disfuncional, que me trouxe para mim. E aí, então, eu descobri que o maior relacionamento abusivo, ele era um relacionamento estabelecido com a pessoa que eu vi no espelho. Então, assim, mas enfim. E aí, hoje, né, quando eu Poderosíssimo isso. recebi a matéria, o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça é: nossa, o que as minhas colegas de profissão vão pensar? E por que veio essa pergunta? Porque foi uma matéria com muitos detalhes, com um pouco de detalhes sobre o que eu vivi. E aí a pergunta foi, né? Porque como uma boa terapeuta comportamental, eu questiono o pensamento hoje. Por que que você está pensando isso, querido? Ah, você está pensando isso porque você tem medo do julgamento? Por que que você tem medo do julgamento? Porque no fundo, você aprendeu que você precisava garantir a validação das pessoas e estar nesse contexto de vulnerabilidade pode ser algo ruim? Tá, mas o que que é a sua proposta de valor? A minha proposta de valor é compartilhar a minha história, porque eu acredito que nada que eu vivi foi em vão.
E que o meu maior diferencial competitivo é a minha história. Eu sou excelente tecnicamente, claro, gente, preciso melhorar muito, estou em busca de muito conhecimento, a ciência, É a né, é um constância. universo enorme, mas me garanto tecnicamente, mas hoje eu tenho convicção de que as pessoas que voltam para o meu consultório, elas não voltaram pelo meu conhecimento técnico, elas voltaram pela pessoa que eu sou. E que quando eu compartilho, eu me conecto. Eu falo assim: olha, deixa eu te falar, eu já passei por isso. E por mais que a sua dor seja a sua dor e a minha dor seja a minha dor, eu tô aqui viva para te dizer que tem um caminho, caminho do autoconhecimento, o caminho do autocuidado, o caminho da autoaceitação, o caminho, né? Enfim, da terapia, que para mim foi libertador. E aí, quando eu tava batendo papo com esse questionamento, aí vem julgamento do julgamento. Por que que eu estou nesse lugar de estar desconfortável com as... Eu já não sou terapeutizada, eu faço terapia há 10 anos, eu estudo, trabalho com isso. Por que que eu ainda estou preocupada com quem está nem aí com a minha vida? Aí eu me deparo com a dificuldade de entrar em contato com a vulnerabilidade e me acolho. Acolho a minha criança, que não podia deixar um copo cair no chão, que levava uma surra, que não podia sentar com a perna aberta, que levava uma repreensão. E aí, eu até falo muito no consultório, acolher a criança envolve autoaceitação. Porque tem partes, recortes da minha história que eu não tenho uma borracha para pagar. E talvez eles vão reverberar aqui na vida adulta sempre. Só que hoje, o que, que eu ganho com a terapia? Agilidade. Se antes eu ia lá para o movimento de sofrimento e não ia divulgar a matéria, ia me fragilizar e achar que foi péssima, hoje eu vou lá, divulgo, exponho e falo, tá tudo bem. E evidencio quando, por exemplo, durante o dia eu recebi várias mensagens no meu celular de quem teve acesso. Aí eu falo, nossa, realmente, não vai fazer sentido para todo mundo. Mas para aqueles que fizeram, eu cumpri o meu propósito. E é para isso que eu vim. É sobre mim, não é sobre o outro, né? O outro é só reflexo daquilo, do meu mundo interno, quando ele tá bem. Uma relação que você disse que eu achei bem importante. Às vezes eu vou mexer em situações de dor inflamatória no quadril. Quadril, um dos movimentos dele é a abertura. Ele faz uma abdução, ele abre a perna. Uhum. Uma pessoa que teve traumas, inclusive, com esse tipo de situação que você viveu, de uma pessoa que ela tem que manter a perna fechada, porque senão ela apanha, isso é um trauma. E Uhum. quando eu vou trabalhar esse quadril, esse trauma, ele tem registro dentro das células fisiológicas desse paciente. E na Fortíssimo. medida que eu vou trabalhar, eu tenho todo. Por isso que é importante eu entender e estudar constantemente emoções, porque envolve. E se eu não entender, nem tem como eu direcionar. E eu Sim. vejo e o paciente começa a relatar. Aí, nossa, essa região é muito sensível para mim, eu tenho receio, tenho medo. Aí eu vou conversando com o paciente para desbloquear a região. E é lindo, Sim. né? Eu acho maravilhoso, porque a paciente em liberdade, eu sou fascinada. Só que se você não entender que isso está acontecendo, você não direciona. E aí eu vou lá e explico cautelosamente o paciente, falo assim, olha, a gente vai fazer um trabalhinho que nós vamos aumentar seu time. Nós vamos colocar um psicólogo. Eu vou te sugerir alguns, só que eu gostaria que a primeira instância fosse você tomar essa decisão, que eu quero que seu time de valor aumente. Lembra que a gente Uhum. vem de guia, direcionamento, e ao longo dos 18 ali, pós-média, a gente é solto. Uhum. E de repente, o que que eu faço? Por que que eu faço? Aonde que eu tenho que ir? Eu mesmo, depois de 18 anos, eu era acostumada a ir em consulta com a minha mãe, parei de ir em consultas por um bom tempo, porque eu tava me sentindo sozinha, eu não sabia o que fazer lá sem Aí ela. você pisa no seu vazio. Não é? Exatamente. E aí, onde que entra? Por isso que a físio, hoje eu falo fisioterapia. E muita gente fala assim, nossa, você tinha que ser terapeuta. Eu falei, não, não tinha que ser não, porque eu amo mesmo o que eu faço. É uma vertente profunda que já não é sobre mim. Entende? Porque aí Sim. você não ultrapassa o campo do outro profissional, você Uhum. valoriza, hipervaloriza. Porque senão você passa. Eu não gosto de ultrapassar ninguém. Se eu ultrapasso, eu mesmo falo, olha, poxa, foi mal. Tem paciente que às vezes fala assim, olha, o meu personal não gostou muito desse movimento que você fez comigo. Eu falei assim, então vamos fazer diferente? Faz antes dele chegar. Vamos Uhum. respeitar a opinião dele. Uhum. E vamos ter o nosso momento aqui. Tá tudo bem, a gente não precisa quebrar esse vínculo que vocês têm. Uhum. Sabe, tem coisas que não precisa saber todo mundo. Às vezes é só aquele momento particular. Você tá vendo o resultado? Não tá? Tô. Foi, então, isso aqui é nosso. Mas deixa ele pensar lá, porque aí a gente não ultrapassa, senão ele vai criar rixa. E Sim. as rixas emocionais, elas são transferências que nem é sobre. Eu sei que não é sobre mim. Que não é sobre o paciente, que o paciente está tendo resultado.
Se ele falou isso, que não é bom o que eu pedi, por exemplo, é porque é uma coisa sobre o Sobre o profissional. outro, né? Então, assim, Sim, não desrespeita. E aí você cria esse time, esse vínculo, que de uma forma muito cultivável e cativável potencializa para o paciente, principalmente. E ele toma sim, tudo com você como referência ainda. sim, E sim, hipervaloriza. sim. E aí, de novo, para tomar como vínculo, você tem que saber quem você é em essência, né? Exato. Porque eu não vendo o que eu ofereço, eu Não. vendo quem eu sou. Tem até uma frase do Simon Sinek, se eu não me engano, que é um autor aí que fala muito sobre missão, propósito, que ele vai falar assim, as pessoas elas vão esquecer tudo o que você faz. Mas elas não vão esquecer o modo como você as faz sentir, né? Até às Isso. vezes eu tô vendo alguns posts lá da Preservar com comentários e até do próprio Florescer, o modo como elas relatam como foi a experiência, elas não falam da cachoeira, elas não falam da hospedagem, elas não falam do ônibus cheirosinho, elas falam do modo como elas se sentiram acolhidas, do modo como elas viveram a experiência, do modo como não foi mais do mesmo, né? Não foi mais uma viagem em conexão com a natureza, é uma viagem com propósito, né? E aí, lá nas outras viagens da Preserval, também tenho certeza que a Manu tem essa conexão lá com seus clientes do mesmo jeito, com os meus clientes na clínica, do mesmo jeito. Quando você vai lá no Google, que você vê as avaliações dos meus clientes, todos estão falando do modo como eu colaborei para que eles se sentissem, né? E aí até a neurociência vai falar que para fazer sentido precisa fazer sentir. Como você bem trouxe aí dos hormônios, né? Os Sim, benditos hormônios, dopamina, serotonina, noradrenalina. Os nossos hormônios, eles são sim. produzidos na medida que a gente conecta com o nosso sistema de recompensa. E para Perfeito. conectar com o meu sistema de recompensa, tem que fazer sentido para mim. Então, só que o outro só vai me tocar se o outro primeiro souber o que ele oferta, né? E é para além de um Sim. movimento, é para além de um trabalho, é para além de uma viagem, é para além de uma terapia. É conectar com o ser, né, Manu? E é um desafio muito grande, né? Porque a gente tem que ser exemplo o tempo todo, né? Quando você quer trabalhar com um propósito, o autoconhecimento é muito importante, porque você também pode errar, né? Eu tento passar para as pessoas aquilo que eu sou, mas eu também tento me conhecer a ponto de não tentar mostrar uma figura que eu não Que eu não sou. consigo ser. Mas às vezes eu vou mostrar uma figura que eu não consigo, que eu não sou, E tá entende? tudo bem. Então, e Sim, tá tudo sim. bem. Então, eu acho que é essa a importância da gente Sim. trabalhar muito o autoconhecimento, né? Ter, como diz a Leane, né? Vou adotar esse nome, o time, né? De amigos, de terapeuta, né? Da gente conseguir entender que nós somos seres imperfeitos em busca da perfeição e que a gente pode estar, com certeza, e acho que é uma missão de vida, levando isso para as pessoas, né? Até um exemplo de uma viagem que eu tive, que foi uma das primeiras. Uma pessoa que viajou comigo, nunca tinha viajado na vida, foi ela e a família. Ela se sentia super desconfortável em vestir uma roupa de banho. E ela vestiu e ela falou que desconstruiu muita coisa na cabeça dela, porque ela sentia que ela era o corpo dela não estava legal, que tudo, mas que lá na viagem ela se sentiu à Livre. vontade. Ela se sentiu livre, mesmo ela sendo mãe de 4 filhos, ela, né, acima do peso e tudo, ela se sentiu normal. Então eu acho que é sobre isso, a gente ser normal, né, dentro das nossas imperfeições, a gente buscar o autoconhecimento, não é a perfeição, porque ninguém é perfeito, né? Só Jesus que foi perfeito, mas a gente buscar o autocuidado, o autoconhecimento o tempo todo para a gente poder atingir, né? Que eu falo que o pilar máximo nosso é a espiritualidade, né? Eu acredito muito nisso, a gente tentar ao máximo estar próximo, porque a gente nunca vai ser igual, mas estar próximo ao que Jesus deixou pra gente, né? Ai, que lindo. Eu acho que uma coisa que é fundamental hoje, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês tentem resumir para mim em uma palavra. Se fosse hoje para querer me dizer aqui qual que é a palavra que condiz ela para o universo, qual que seria? Evolução. E você, Manu, Ai, só em uma palavra. e uma palavra é amor ao próximo. Amor, né? Amor. Amor. Amor, porque não é só a próxima, né? É Para mim amor. hoje o Amor em tudo. principal é liberdade.
E não é, Eliane, você é a melhor resposta. Não, não existe melhor resposta. É a liberdade de ser em sua maior essência e condição do dia e do momento. Então, eu não gosto muito de colocar como, você usou essa palavra aí, ser exemplo todo dia. Não, eu quero ser o não exemplo. Sim. Eu quero ser o desconfigurado, até meu corte de Seu cabelo é normal. o desconfigurado, eu quero ser a torta errada. Sabe por quê? Porque esse é o natural fora das câmeras. Sim, Em sim. casa, Sim. sabe? E sabe o que que é a maior desconexão que a gente tem no universo? É querer ser o que a gente não é. Sim. Então hoje eu tô mais preocupada em estar desenvolvendo o que eu consigo desenvolver dentro da minha condição diária, que às vezes não vai ser a melhor. Mas dentro daquela condição foi. Foi. Sim. E tá tudo bem, não tá nada bem, sabe? A única coisa que hoje eu coloco como prioridade nos atendimentos é: não estou bem, não vou atender e ponto. E não tô nem aí pro financeiro, não tô nem aí se vai desregular. Eu não estou bem, não vou. Então existe essa prioridade que a Leane colocou como condição. Que é uma condição mesmo. Que eu faço isso com os meus pacientes também. Vamos respeitar? Vamos colocar as regrinhas em tríade, né? Tempo, respeito e uma ação diária, para que a gente consiga realmente reconectar aqui, porque às vezes vem parecendo que a gente vai se perder, afogar e não mergulhar. Uhum. Então, Sim. as pausas são necessárias, principalmente pausas internas, e lugares que condizem a isso. Então, para mim, preservar é fundamental. Por quê? Porque é uma família que usa a parte humana com várias pessoas solteiras, casadas, filhos, não filhos. Eu gosto disso também, porque às vezes a gente não viaja pensando, poxa, não vou conectar com ninguém. Não tem isso. Não tem como. Alguém você vai conectar. Porque alguém tá próximo de você ali para te ensinar alguma coisa e você também ensinar. Que eu até Sim. trabalho um sistema de não hierarquia com meus pacientes. Naturalmente já existe hierarquia. Eu não preciso expor isso. Mas quem que é o paciente sem o profissional? O que que é o profissional sem o paciente? Uhum. E se a gente se acolher junto? Aí a gente cria um elo que tá faltando no universo. Uhum. Então a gente tá transmitindo isso aqui hoje, tá mudando um monte de vida lá fora de Sim. forma surreal, Sim. que é entra em E entrega. pessoas que a gente nunca nem vai imaginar, né? Tem Exato. alguns momentos que eu recebo feedbacks no Instagram que eu falo assim, nem lembro dessa pessoa, e a pessoa vem com uma frase, uma fala. Aham. Esses dias eu achei tão interessante, eu estava num treinamento, num órgão, num conselho, e aí tinha um rapaz lá, farmacêutico, inclusive, no CRF. E aí ele falou assim, olha, Queriele, eu sou fulana, e eu olhei, eu sou ruim de fisionomia, assim, eu gravo o nome, mas a fisionomia. E aí eu, não, que legal. Aí ele, olha, eu queria te dizer que um treinamento que você me deu há mais ou menos 8 anos atrás, nem lembrava desse treinamento, no hospital fulano de tal, foi um divisor de águas na minha carreira. Depois daquilo eu acordei para a vida. Depois daquilo eu decidi olhar para o meu potencial. E eu fui embora da palestra assim, em transe, tentando lembrar do momento, mas claro, né? Eu faço tanto treinamento, já passou há 8 anos atrás, eu brinco, minha memória é de Dória, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Mas aí eu falei, nossa, que legal. A dinâmica da vida é essa. Histórias que se Sim. entrelaçam, né? Perfeito. Dores que se Aham. conectam, qualidades que se familiarizam e aproximam ou distanciam. E aí é nessa pegada, né? Que nasceu o Florescer. Sim, até é interessante a Queriele falar sobre isso, porque foi o que eu tava falando com a Leane na vinda pra cá. A Queriele eu conheci, ela era do RH, eu farmacêutica, eu ia lá chorar as pitangas, né, do trabalho com ela. Mas eu falei pra Leane hoje, eu falei assim, a gente é tão grande que a gente não imagina quão grande a gente é, e outras pessoas conseguem fazer a gente enxergar isso, porque quando eu ia lá no RH falar com a Queriele, eu tremia nas bases. Porque, tipo, ela tinha, né, na hierarquia um cargo de posição, um cargo grande dentro da empresa. Então, a Queriele, pra mim, tava num pedestal. Não? E hoje eu tô aqui junto com ela. É uma honra eu saber que, tipo, a pessoa que eu... É minha ídola, né? Hoje é minha amiga e tá com um projeto. Então, isso é muito forte. Porque... Não chora, senão eu chorar também. O olho aqui já tá cheio. Mas, assim, é muito lindo isso, né? Às Lindo. vezes a gente se acha tão pequeno, tão, assim, Sim, e não inútil é. no mundo e a gente só precisa se conectar a alguém que Sim. faz a gente enxergar o tamanho tão grande a gente é.
E eu acho que a gente, nesse projeto, né, Florescer, A Preservar, Querielle, Leane, é sobre isso, é sobre a gente ver, mostrar para outra mulher, né, para outra pessoa a fortaleza que ela é e Sim, conseguir fazer ela crescer, né? sim, E então, hoje eu vejo a Querielle, eu me sinto orgulhosa de estar perto dela, dela ser minha amiga, coisa que lá, quando eu me achava tão pequena, que também vivi relações abusivas, né, que me faziam eu me sentir muito pequena, hoje eu me sinto forte, hoje eu me sinto grande, perto da Leane, né, perto da Sam, que tá aqui atrás das câmeras. Então, são pessoas que fazem eu me sentir maior, e eu acho que a gente tem que se permitir conectar. Porque se a gente fica ali, talvez numa relação abusiva que a gente não sai, se a gente fica ali dentro de casa, não vou permitir, não vou permitir, a gente não consegue enxergar o quão grande a gente é e a gente não consegue crescer, né? Por isso ai, a que necessidade lindo do isso. viajar, né? De Sim, Não conectar com só, outras não pessoas. só do lugar, né? Mas fechar os olhos, meditar. Mas o viajar, ele traz essa necessidade de olhar para você e como que tá as relações ao redor, sim, né? sim. Até quando a gente se conheceu, né, Manu, eu ainda estava num processo de fechamento de ciclo, de elaboração de lutos, né? A transição do RH, eu falo que foi um luto profundo e que eu tive que viver e que reverberou em outras esferas da vida. No momento que você me conheceu, eu não estava na minha melhor versão. Eu acho que era muito mais uma Queri E que bom, mascarada né? pela máscara do desenvolvimento, mas a gente era sementes, E é sobre né? propósito, né? Sementes com um desejo de germinar, de florescer, de germinar, de cuidar, de florescer, né? E Bom aí reconhecer, né? nasce Aham. então o florescer, né? Quando a Manu me procurou, né, para falar dessa ideia de ofertar para a comunidade um projeto que fosse para além das viagens, um projeto que colaborasse com a saúde mental e com a saúde mental, com o autoconhecimento, com propósito, com essa conexão de propósito, e que a gente foi pensar no nome, a primeira palavra que veio na cabeça foi florescer. E é flor e ser, porque primeiro a gente é, para depois a gente florescer. Primeiro a Perfeito. gente conhece qual que é a proporção da nossa semente, que cor que essa flor vai ter, que cheiro que essa flor vai ter, qual que é o propósito dessa flor, né? E aí, agora no podcast definindo a flor, a gente chega no girassol, que foi a A primeira primeira flor, escolha, né? a Nossa. primeira escolha, né? Com o propósito de dizer que o girassol ele se torna mais forte quando ele está em conexão com outros, né? E aí eu costumo falar que o campo é perfeito. E o campo ele é extremamente energético. Então, quando o sol, porque o que eu acho mais fantástico no girassol é de fato assim, que quando a sombra, o sol se pôs, ou o sol não tá aparecendo, e esse girassol começa a desfalecer, eles viram um para o outro. Né? E aí eles começam a compartilhar das suas energias. Então, o propósito do podcast e o propósito da viagem terapêutica, que é o Florescer, é ser energia para quem está com a energia minada, né, Manu? É É isso. Sobre ofertar o girassol energia. mesmo, o girassol tá ali caído no escuro. Quando vem uma luz, ele se levanta. Então, muitas vezes as pessoas estão ali caídas, né? Emocionalmente feridas, machucadas. E quando vem uma luz, que é essa conexão de mulheres, que é o que é a natureza, ele se levanta. Sim, Porque a luz, ela é muito forte, a luz é energia, o sol é energia. Sem o sim, sol a gente não vive. Então, é sobre isso, né? Quando a gente vê alguém caído, por que não ser luz para levantar aquela pessoa? O tanto sim. que é bonito os girassóis lá todos, né? Voltados pro brilho do Bonitinhos. sol, o tanto que é forte isso, né? Então, é sobre isso, a gente Sim. levantar outras E mulheres. como que a gente faz isso? Ofertando uma viagem para a cachoeira, né? Em Conexão com a conexão com a natureza. natureza, em conexão com a água, com passarinhos, com a cachoeira, com outras lindas mulheres, com outras Iluminadas. lindas histórias. E de quebra, a gente oferta também algumas práticas terapêuticas. Então, tem yoga, tem pilates, tem oficina de dança, oficina corporal. Cada edição a gente vai renovando aí, trazendo novas técnicas, né, Manu? Mas principalmente a conexão consigo, né? Então, a oferta do Florescer, tanto na viagem quanto aqui no podcast, é te ofertar um tempo para pausar todas essas vozes externas, esses papéis sociais que você ocupa, para cuidar do pratinho do ser.
mulher, né? Sim. A gente precisa encerrar, já estamos no horário. O nosso querido ali, dono do controle do podcast, que eu esqueci o nome, da função, gente, vai lá. Já que pode ser imperfeita aqui, né, Eliane? O organizador, né? O João Gestor. Vitor já gestor. deu ali um sinal de time, está então a gente vai acabando. precisar encerrar. Tá linda o nosso bate-papo, um assunto muito legal, mas aí para finalizar, Leane, eu sei que você já falou aqui em uma palavra, mas eu queria que você finalizasse trazendo qual é a missão da Leane. Hoje, vocês comentando aí, eu percebi que tem uma base que ela é muito importante para o ser humano e se confunde amor próprio e egocentrismo. Existe uma diferença muito grande. E algumas pessoas até falam, você tá diferente e tudo. Sim, todos estamos diferentes. A questão é que hoje eu exploro muito amor próprio, porque eu gosto muito da minha companhia, mas eu gosto de compartilhar ela. Então, algo que eu trabalho muito é o valor da unicidade em conjunto com a partilha. Isso é algo fundamental hoje para o equilíbrio do controle de dor. Eu gosto até de trabalhar o controle de dor, porque não é sobre não sentir. É aprender a enfrentar a dor, que é um processo diário, que entra na tríade entre tempo, respeito e uma ação diária por si e pelos outros que você ama também. E aí esse amor, ele vai de alguma forma recodificando o nosso sistema e nos trazendo de volta em uma versão melhor. Então, acho que hoje o propósito principal que eu quero deixar para o universo é a transformação e renascimento. Ai, que Junto. não é E à uma toa que é honra. a nossa primeira convidada, né? Fechou com chave Me de ouro. sinto honradíssima de estar aqui. Felizíssima de ter passado por tantas coisas e conseguir chegar aqui. Eu sabia que tinha algo muito importante. Tudo que eu faço hoje, eu falo assim, Deus, abre-te para o que eu preciso aprender para eu jogar para o universo. O que eu preciso aprender? E eu aprendi muita coisa para eu chegar aqui hoje e me sinto feliz e realizada de ter conseguido chegar para transmitir e para receber de vocês. Ai, que linda. É isso, né, meninas? Concluímos nosso primeiro podcast. Curta, comente, Eu acho que a gente podia falar compartilha. algo pra lá, ó. Ah, é, né? Tipo assim, você faz um fechamento simples, olha, a gente quer deixar algo aqui, aí finaliza com algo aqui. Mas Tá. olhando pra lá, eu acho que vai ser melhor. Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo que a gente tá aprendendo junto, né? Então, curta, comente, partilhe. É um canal novo. Eu sei que no universo de informações, com 1 zilhão de canais aí, na correria a gente acaba não dando uma força para as coleguinhas, né, mano? Ah, Então vai lá, compartilha, né? É a partilha que vai fazer o canal sobreviver, o podcast fazer sentido para nós e para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Leane. Obrigada, parceira. obrigada. E hoje eu até falei com a Leane também, né? Que a gente veio juntas já conversando bastante, né, lá de casa. Que a gente tem que dividir para poder multiplicar. Então, para a gente crescer, né? Eu acho que isso está na Bíblia, né? Dividir o pão e Deus foi lá e multiplicou. A gente tem que dividir aquilo que a gente tem de melhor. E quando você divide, você não está perdendo, você não está tirando de si. Você está ali jogando para o universo coisas que vão vir bem maiores para você, né? Então, eu acredito muito nisso. Compartilhe e venha com a gente, né, nesse canal, que a gente tem muita coisa boa para compartilhar. E com certeza, todos que assistirem, que estiverem aqui com a gente, vai compartilhar aquilo que a gente está compartilhando e a gente só vai crescendo, né? Como mulher, como pessoas neste mundo. É o que a gente quer. Jogar energia para o universo e que ela volte em abundância para todos. O que eu fecho é que nós temos um universo de possibilidades e que, de alguma forma, a gente consiga fazer conexões genuínas que nos fazem transbordar uns com os outros. O que eu deixo é muito amor, e amor a ti e amor ao próximo. É isso. Beijo, lindeza. Beijos.